Onde está o Iraque seria a Babilônia. Agora, veja bem, a parte em vermelho é a parte do atual Irã. A parte que está em cor alaranjada, que pega até o Egito, é o Império Iraniano na época bíblica. 500 anos antes de Cristo. Para ser mais preciso, 538 antes de Cristo, Tá. que foi quando caiu a Babilônia. Olha os reinos como é que foram. Volta para mim que eu vou mostrar pro Vilela. Vilela, o reino mais poderoso que tinha na época, vamos pegar da divisão de Israel e Judá. Lembra quando teve aquela divisão? O reino mais poderoso, mais assim, ultra mega power, X-Men, Sim. era a Síria. Que eu falei que veio, rebentou com o reino do norte e ficou mandando o sul pagar. A Síria passou, veio a Babilônia, que eu falei que a Babilônia dominou a Síria e destruiu Jerusalém. Só que em 538 a.C., a Babilônia caiu. E sabe qual foi o reino que venceu a Babilônia? A Pérsia, ou chamada Medo-Pérsia. Havia um rei chamado Ciro e um outro rei chamado Dario. Ciro se juntou com Dario, então a Média e a Pérsia se juntaram, fundaram o reino da Medo-Pérsia, dominaram a Babilônia. E olha que interessante, o Ciro, ele dominou, o Ciro e o Dario, eles entraram em Babilônia em 538 a.C. sem batalha. Por quê? Ó, vamos ver se você é bom mesmo, hein? Agora eu vou te ajudar, que também não tem um mapa. Procura assim, Babilônia, Rio Eufrates. E vai aparecer um desenho artístico da Babilônia com o Rio Eufrates passando no meio dela. Vai aparecer o Rio Eufrates no meio da Babilônia. Quando ele achar isso aqui, eu vou mostrar para você o que aconteceu. O Rio Eufrates passava no meio da cidade da Babilônia. A Babilônia era uma cidade maravilhosa. Ela era realmente a cidade mais esplendorosa do mundo. A famosa Porta de Ishtar, que foi reconstruída no Museu Britânico. Opa, falei uma bobagem aqui. Não. No Pérgamo Museu. Eu fui lá. Pérgamo Museu Britânico. No Pérgamo Museu em Berlim. Você viu que linda, né? Nossa, demais. Imagina que, na verdade, criou a cidade de Babilônia. Coloca Babilônia, cidade. Cidade da Babilônia. Então, imagina você entrar aquele lápis lazuli, né? O lápis lazuli, como fala em português, lápis lazuli. Aí você passa aí aquele esplendor com aqueles dragões, aquele negócio todo e tal. Mesmo como deveria ser. Exatamente. E nessa época, Babilônia havia escravizado os judeus. Lembra que eu falei? Olha, Israel foi vencido pela Assíria. Só sobrou Judá. Como sobrou Judá, quando a Babilônia veio depois que o Ezequias teve a besteira de mostrar os cofres para os babilônios vieram com Nabucodonosor, passando por Tiro e Sidom, que bateram palma, destruíram o templo e voltaram com os utensílios sagrados do templo para a Babilônia. E quando a Babilônia voltou, que Jerusalém ficou destruída, ela levou consigo os judeus em cativeiro. E os judeus ficaram 70 anos cativos na Babilônia. Olha que interessante. Quantos anos? 70 anos. Muito tempo. Antes de mostrar ali... Não é esse não. Dessa vez... mas foi 9. Ele acertou todos. Aí esse aí... Ele só fez uma média. Exato. Assim, só para acertar de primeira. Cara, Aqui é um mapa da Babilônia antiga. Olha que maravilha que era a Babilônia. Esse rio que está passando no meio aí é o rio Eufrates. Eles deslocaram para ficar em volta da cidade? Exatamente. Então a cidade era toda banhada pelo rio. E ela tinha muralhas duplas enormes, tá bom? Heródoto conta que as muralhas eram tão grandes que 2 carruagens passavam e davam a volta. Arqueologicamente falando, essa declaração de Heródoto é meio questionável hoje. Parece que ele exagerou. Que falava que os muros tinham 27 metros de altura. Parece meio exagerado, mas de qualquer maneira, era uma cidade esplendorosa. Quer ver? Vou mostrar aqui. Estão vendo uma espécie de pirâmide ali no meio? Aí é o templo do Marduk. Quando você foi lá no museu que eu mostrei aquele tijolo com a inscrição de Nabucodonosor que eu traduzi, veio desse aí, olha, desse complexo do templo de Marduk, para onde Nabucodonosor levou todos os utensílios sagrados de Jerusalém. Continua subindo a mãozinha lá para cima, pode subir, subiu demais, volta. Agora vem pro lado, pro outro lado, isso, pronto, um pouquinho mais, mais um pouquinho. Até o rio? Até aí, pronto. Aí onde tá a mãozinha,
ficava o Palácio de Verão de Nabucodonosor e os famosos Jardins Suspensos da Babilônia. Ah, era aí? Uma das maravilhas da antiguidade. Era uma coisa absurda pra Absurda. época. Os 70 anos de cativeiro, olha bem, eu falei que foi 70 anos de cativeiro de Judá, dos judeus e não de Israel, porque não tinha mais Israel. Agora eram os judeus. Eles ficaram tão influenciados pela Babilônia que, por exemplo, o hebraico que escreve hoje, escreve com letras do aramaico, a língua da Babilônia. Tá bem? Mudaram o calendário, uma série de coisas. Olha os jardins Uma suspensos representação de como seria. Lindos, lindos mesmo. Você sabe, né, Kratos? Não tem foto daquela época, né? Não tem foto. Eu procurei aqui no então, Mas foto tem de Babilônia. acho que tem inteligência artificial. E lá atrás, Olha que legal. o templo do Entemenac, tá vendo? E onde fica o complexo de Marduk. O templo do Entemenac é aquela torre Sei. que, aliás, Nabucodonosor fez para lembrar da Torre de Babel. Mas isso é outra história. Bom, o fato é que volta aquele anterior da Babilônia com o rio no meio. Como é que uma cidade dessa ia ser destruída? É. Totalmente Aí protegida. o Ciro e o Dario fizeram uma coisa. Dentro do palácio de Nabucodonosor, lá perto do Jardim Suspenso da Babilônia, mais pra frente, isso aí, ó. Aí tinha o Palácio de Verão. Provavelmente aí o rei Belsazar estava comemorando, assim, as aventuras dele. Ele não era de fato o rei da Babilônia, o rei era Nabonido, que estava em Teimá. O filho dele estava no trono ali. E o profeta Daniel foi chamado porque apareceu uma inscrição na parede falando Mene Mene Tekel Farsim. Esta noite você vai ser morto, o seu reino vai ser dividido e entregue aos medos e persas. Todo mundo ali numa festa, enchendo a cara, mamando até falar chega. Os persas fizeram o seguinte, eles desviaram o curso do rio. E quando o rio foi desviado, eles vieram com o rio assim, com a água batendo no joelho, vieram quietinho, entraram pelo aqueduto, abriram a tampa boca de lobo Sei. e saíram dentro do palácio. E mataram o rei e toda a corte real. O povo da cidade amanheceu sem saber que a cidade tinha sido conquistada pelos persas. A Bíblia conta isso em Daniel capítulo 5. E esse aqui que eu quero mostrar para você, a turma de casa tá vendo? Vai ver de cima aqui, olha. É. Isso aqui é um cilindro, tá bom? A réplica de um cilindro, o original está no Museu Britânico. Esse aqui faz parte do MAB. E ele conta aqui como Ciro atacou Babilônia sem derramamento de sangue. E esse Ciro que atacou a cidade, ele fala que ele deu liberdade de culto aos que antes eram cativos da Babilônia. E os levou de volta para sua terra. Isaías, capítulo 45, isso é uma passagem fantástica. Foi escrita, essa passagem de Isaías, foi escrito décadas e décadas e décadas antes do nascimento de Ciro. Ciro destrói a Babilônia em 538 a.C. Depois vem o período persa. Isaías foi escrito no 8º século a.C. Então vamos fazer uma conta aqui, mais ou menos quase 200 anos antes. 150 anos antes, olha o que Deus falou por intermédio de Isaías. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão, para submeter as nações diante dele e para desarmar os reis, para abrir diante dele os portões que se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei os portões, darei a você os tesouros escondidos. Por amor do meu servo Jacó, Israel, o meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra que você mesmo que você não me conhecia. Quase 200 anos antes de Ciro nascer, Deus falou com Isaías assim, vai levantar um rei chamado Ciro e ele vai libertar o povo da Babilônia. E a profecia cumpriu 150 anos depois, quando vem Ciro e tira o povo. E esse selo aqui, cilíndrico, na verdade, o original dele, né, que isso aqui é uma cópia, ele conta como Ciro entrou em Babilônia sem batalha, exatamente como diz Daniel capítulo 5, e como ele devolveu liberdade aos povos cativos. Aí o povo passou a ficar na mão da Pérsia. Agora veja bem, a Pérsia é o Irã. Os iranianos de hoje são descendentes do persa. Tanto é que a língua que fala no Irã é a língua persa. No Irã não fala árabe, fala persa. E embora eles escrevem com caracteres árabes hoje, tá bom? Mas eles falam persa.
Os magos do Oriente que vieram visitar Jesus provavelmente vieram do Irã, Ah, é? da Pérsia. Os três? Lembra que eu falei das duas possibilidades? Cada um veio de um canto. Não, os três do mesmo lugar. Ah, achei que cada um era de um canto. Eles vieram do Irã, passando provavelmente por Petra, que eu mencionei. Em Petra, que era a terra que vendia ouro, incenso e mirra, provavelmente eles pararam em Petra, na Jordânia, compraram ouro, incenso e mirra, e dali foram para Belém, que você não pôde visitar na época, mas Verdade. numa próxima a gente vai junto. Tá bem? Fica na Então, olha que curioso. O Irã que forneceu os magos. Mais uma vez, eu repito. Jerusalém, com Herodes, os sacerdotes, os profetas, não reconheceu que Jesus, o Filho de Deus, o Messias, estava nascendo. Mas 3 persas, 3 iranianos reconheceram. Então, o que eu tiro de toda essa história aqui, Vilela? Eu até vou pedir licença para falar de novo com o pessoal em casa. Pessoal, em toda guerra, os dois lados perdem. Tá bem? Eu prometi a vocês que eu não ia fazer essa live sobre o atual conflito de Israel, porque não é o objetivo. Não é que eu estou fugindo do argumento. Não, já. Tem vários programas aqui. Tem vários outros sobre isso. Você pode depois, se não assistiu ao vivo, assistir, emitir sua própria opinião. Mas uma coisa eu posso dizer. Sempre que há uma guerra, os dois lados perdem. E mesmo que eu reconheça o que Israel está fazendo para se proteger, Deus tem pessoas sinceras no Irã, no Iraque, na Síria, na Jordânia, no Egito, no Líbano. Tem pessoas sinceras em todo lugar. Então não deixe que qualquer composição político-ideológica faça você agora pegar todo mundo e passar a régua. Tá bom? Oskar Schindler, por um tempo, foi colaborador dos nazistas. Ele escravizava judeus. Mas depois de um tempo ele mudou e se tornou um herói, salvando os judeus. Percebeu? Deus tem seus povos em todos os lados. E é profético dizer isso. Eu sei que vocês gostam muito quando eu venho aqui no Vilela e falo de profecia e Apocalipse, né? Então deixa eu fechar a nosso bate-papo de hoje falando um pouquinho sobre Apocalipse. Apocalipse capítulo 18 fala da confusão religiosa do mundo. E a confusão religiosa é cognominada no Apocalipse de a Grande Babilônia, a mãe das meretrizes, das prostituições, de tudo que é ruim sobre a terra. A Babilônia foi tão traumática que ela se tornou emblema, símbolo de tudo que era ruim espiritualmente falando. Os grandes inimigos do povo de Deus eram chamados de Babilônia. E hoje a confusão religiosa, política e ideológica que está no mundo também é Babilônia, porque é uma confusão. Cada um dizendo uma coisa e argumentando, e você às vezes fica até sem saber em quem você acredita. É difícil. O Apocalipse diz que o fim dos tempos seria realmente tempos difíceis. Jesus falou, os tempos serão difíceis, os homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque até os poderes do céu serão abalados. Lucas capítulo 21. Paulo também, em 2 Timóteo capítulo 3, fala que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, pois os homens perversos irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. E serão desafeiçoados, traiçoeiros, antes inimigos dos prazeres, inimigos de Deus. Ingratos, irreverentes. Terríveis os tempos. E no Apocalipse tem uma promessa, que essa bagunça vai acabar. Apocalipse capítulo 18, que eu leio para você agora. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Então será um movimento mundial. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra enriqueceram à custa de sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. O que eu aprendo dessa passagem bíblica? 3 coisas. A confusão política, ideológica, religiosa do mundo vai cair por ordem de Deus. Segundo, com a queda de Babilônia vem a ordem de Deus: sai dela, povo meu, sai dessa confusão, povo meu. E o que eu aprendo nesse segundo elemento aqui? Se a ordem é sai de Babilônia, povo meu, é porque Deus tem o seu povo em Babilônia. Então, mesmo que você tenha a sua convicção religiosa,
Você é católico, você é presbiteriano, você é testemunho de Jeová, você é mormon, você é batista. Tenha convicção da sua fé. Não seja presbiteriano apenas porque você gosta da banda. Não seja batista apenas porque você curte o sermão daquele pastor. Se você é batista porque gosta do sermão do pastor, você está na igreja pelo motivo errado. E se o pastor sair da igreja, você vai sair junto? Ah, eu sou católico porque eu amo o padre Fábio de Mello. Você está na igreja católica pelo motivo errado. Esteja na sua igreja por uma convicção doutrinária, mas sabendo que a igreja de Deus é maior do que a igreja que você frequenta. O povo de Deus é maior do que aqueles que concordam comigo, porque ele é feito dos sinceros que estão na minha igreja, a Adventista do Sétimo Dia, e de uma multidão muito maior do que a minha igreja, que está espalhado por todo o mundo aí. É povo de Deus. Ele discorda de você. Pare de vociferar. Isso é seita! Tem gente que vem até aqui no velório. É seita! Desculpe-me. Você está se achando muito Deus, né? Eu tenho discordâncias teológicas. Mas, isso aqui é seita, não é cristão. Não é cristão, é seita. Não é cristão. Quem te deu essa autoridade? Deus agora passou uma procuração para você? Você tem uma interpretação teológica que agora é o canal de quem está com Deus e quem não está? Veja, Jesus era judeu e o povo de Deus era o povo de Israel. Concorda comigo? Se eu creio na Bíblia, eu tenho que admitir que o povo de Deus era o povo de Israel. Não eram os babilônios, não eram os persas, não eram os edomitas. O povo de Deus eram o povo de Israel através de Abraão, Isaque e Jacó. Jesus falou para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Porém, a mesma Bíblia que fala que o povo de Deus era o povo de Israel, reconhecia um outro povo de Deus fora de Israel. A viúva de Sarepta não era de Israel. E era povo de Deus. Ela atendeu o profeta. A mulher Ciro-Fenícia não pertencia ao povo eleito de Deus. Ela não era judia, ela era cananita. E Jesus elogiou a fé dela. O centurião romano não era de Israel. Ele era o centurião romano. E sabe o que significava ser centurião romano? Ele oferecia incenso ao imperador como um deus. Ele era pagão. Ele tinha práticas idolátricas. E Jesus falou que não encontrou em Israel uma fé como daquele homem. Naamã, o sírio, voltou para a terra dele e ele voltou e falou ali, quando for adorar lá como Deus, o que eu faço? Não, vá em paz, disse o profeta. E vários outros que eu poderia citar, que eram pessoas sinceras a Deus. O livro de Daniel está repleto de pessoas sinceras a Deus que não faziam parte do povo judeu. Por exemplo, o chefe da cozinha que ajudou Daniel na sua alimentação judaica, Kasher, Arioque, o chefe da guarda que ajudou Daniel, Dario, que gostava de Daniel, são pessoas sinceras. Ou seja, mesmo que você tenha a convicção, e tem o direito e o dever de ter, que você faz parte do povo eleito de Deus, por isso que você crê no que você acredita, você é um pentecostal que crê no batismo com o Espírito Santo com a manifestação de dom de línguas. Glória a Deus por isso. Você é um presbiteriano que crê firmemente na soberania de Deus e na predestinação. Glória a Deus por sua vida. Você é um adventista do sétimo dia que guarda o sábado e acha que o sábado que é o dia de guarda. Parabéns para você nessa data querida. E você tem que ter essa convicção baseada na fé. Não no gosto pessoal. Repito, não é porque você gosta da banda. É porque você acredita naquilo. Mas lembre, o povo de Deus é maior do que o povo que professa sua fé. Então pare de ser juiz. Pare de ser juiz, porque Deus tem um grande povo em Babilônia. E Jesus um dia falou para os discípulos, eu tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las. Mas então haverá um só rebanho e um só pastor. Enquanto esse dia não chega de haver um só rebanho e um só pastor, o povo de Deus está espalhado por esse mundo. E a maior parte deles está em Babilônia. Então, nesse conflito do Oriente Médio, ore pela paz de Jerusalém. É bíblico, está no Salmo 122. Orai pela paz de Jerusalém. Mas ore também pelas vítimas do Líbano, da Palestina, do Iraque, do Irã, o Irã, né? Irão é como fala em Portugal. Pessoas sinceras que estão lá. Pessoas como eu e você, que tem pai, tem mãe, tem casa, tem filhos, tem crianças. E nós que somos cristãos, devemos lembrar que são pessoas que precisam conhecer o Evangelho. Tá bem? Você está criticando muito os governos do Oriente Médio e como eles estão agindo?
Bom, como você está agindo com relação ao seu vizinho ou com aquele filho de Deus que pensa diferente de você? Algo a se pensar.